O Pausa já está de volta, eu e o doutor Gabriel Anderson já estamos de volta. Hoje a gente está falando aqui um pouquinho sobre as profissões mais vulneráveis a ter algum problema psicológico, algum problema de saúde mental. A gente já viu aqui uma lista de profissões com mais psicopatas no mundo, né? Uma lista que foi divulgada por um psicólogo da universidade lá de Cambridge. E aí, olha só, a profissão de jornalista, né? A nossa profissão também está nesse ranking aí de profissões vulneráveis à psicopatia, viu? Que a gente falou no início do programa. E é exatamente por isso que o vídeo repórter Bruno Protásio, que é jornalista, vai contar um pouquinho das próprias experiências aí, da própria rotina. Vamos ver todo mundo junto. Dentro do jornalismo existem diversas funções e cada uma delas, como em qualquer outra profissão, tem a sua particularidade. Na minha função como repórter, existe um contato muito mais próximo com as pessoas, nas ruas, e eu estou mais inserido na situação. Sendo assim, são dois pilares. Às vezes o risco físico, a gente faz uma cobertura de uma operação policial, de um crime, como também, do outro lado, uma carga emocional muito forte. Porque, por exemplo, existem situações que nós noticiamos o assassinato de alguém, e do outro lado tem a perda da família, tem os amigos, e todo esse cenário engloba muita emoção. E nós precisamos dar a informação de maneira profissional e ter um contato profissional muito forte com as pessoas, que às vezes é muito complicado ter esse distanciamento, porque a depender da situação a gente pode encontrar um cenário mais chocante, inclusive. Então, o jornalismo hoje, ele tem os dois lados da moeda. Lógico que existe muita coisa boa, mas também, por outro lado, existe muitas informações e muitos cenários que a gente acaba se inserido numa situação mais complicada. É lógico que como profissional e como pessoa, a gente acaba aprendendo também com histórias de vida, superação e também até o lidar com diversos tipos de situações, mas é uma profissão que exige um equilíbrio emocional muito grande, a depender de onde a gente estiver, no cenário que a gente estiver inserido. São algumas dificuldades que o profissional passa no dia a dia para levar a informação. Existe também, por outro lado, aquela pressão, como qualquer outra profissão tem, que é justamente entregar a matéria na hora certa, no momento certo, para fazer a edição, para ir no jornal, enfim, isso aí já é mais interno da profissão mesmo. Mas o outro lado, o fator psicológico, emocional, é muito grande e a gente precisa ter esse equilíbrio para não deixar que isso afete tanto no nosso dia a dia da profissão quanto na rotina pessoal de cada um. Não sei se você concorda, Juliana, é com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Obrigada por compartilhar um pouquinho aí da sua opinião com a gente. Eu concordo, sim. Eu acrescentaria também que na profissão de jornalista, né, a gente precisa ter muito equilíbrio realmente emocional e muita humanidade, porque senão a gente acaba ficando meio frio realmente, né, de acordo com as coisas que a gente vai vendo no dia a dia. Enfim, acabam sendo situações tão corriqueiras que isso, em algum momento, passa a não nos incomodar. E a gente tem que ter cuidado para não deixar isso acontecer, para a gente manter essa humanidade realmente. Então, é realmente uma profissão muito difícil, mas também muito gratificante quando a gente pode contar boas histórias, conhecer pessoas maravilhosas como o senhor, doutor, por exemplo, entrevistar boas pessoas. Então, isso também é muito gratificante. É bom a gente lembrar que a gente está falando aqui, né, sobre essa lista que foi divulgada lá pelo psicólogo da Universidade de Cambridge, e ele mostra uma lista com as profissões com mais psicopatas, mas quando a gente fala profissões com mais psicopatas, são profissionais que têm traços, que podem ter traços de psicopatia. Não quer dizer que são psicopatas, que são pessoas que matariam outras ou coisa do tipo, né? Lembrando algo só pra gente retomar o assunto e poder esclarecer isso. Isso é importante. São traços, não é um comportamento patológico, né? Mas traços da pessoa que lida com mais tranquilidade, com a frieza, com os cenários, né? Imagina um jornalista precisando fazer uma cobertura, não é? De ambiente de guerra, por exemplo. Exato. Né? A exposição constante ali, se ele tem alguns traços que lidam com mais tranquilidade, com menos ansiedade, com situações críticas que ele vê naquele momento, pessoas caindo de um incêndio, não é? Isso é favorável para ele. Vamos lá, vamos continuar então aqui a nossa discussão, porque a nossa ideia é também falar sobre profissões que estão vulneráveis a outros problemas psicológicos, problemas de saúde emocional realmente. Eu queria entender um pouquinho como é que a gente pode perceber os sintomas, que algum problema psicológico, algum transtorno, alguma síndrome está nos afetando por conta da correria da profissão ou do ambiente de trabalho que a gente está inserido. Quais são os sintomas? Como é que a gente percebe, doutor? Veja só, é uma constelação de sintomas, né? A gente consegue observar
né, esses sintomas aí através inicialmente de sinais que a pessoa vai apresentando. Você imagine uma pessoa que trabalha numa rotina intensa, não é? Como, por exemplo, um professor, né? E aí vamos colocar esse professor que trabalha numa periferia, por exemplo, e aí de repente o público, não é, dele seja um pouco mais delicado para ele trabalhar e ele tem um desgaste muito intenso, de tanto da aula de manhã, de tarde e à noite. Não, né? só o desgaste físico, mas emocional. O emocional, então o que acontece? Ele pode apresentar um comportamento de afastamento, por exemplo, aí na hora do intervalo junto aos professores, ele está mais retraído, o humor dele começar a ser mais alterado, não é? Com relação, na relação ele com o aluno, ou até com os próprios colegas, um certo distanciamento e uma não preocupação com questões mais que causaria mais sensibilidade em nós. Você escutar um aluno, escutar um colega que traz uma situação que precisa ser resolvida com mais atenção e ele está com mais frieza. Isso são comportamentos, por exemplo, da síndrome do burnout, né, que é bem conhecida, esse quadro epidemiológico em professores, né, que são afetados por essa síndrome, assim como outros profissionais. E como é que a gente consegue, como é que o profissional, que o indivíduo consegue lidar melhor com todas essas questões? Cada profissão exige de uma forma diferente, né, em níveis diferentes, mas como é que a gente consegue lidar com esses problemas que são inerentes aí a cada carreira? Você vai precisar saber qual é a sua profissão, você conhecer a sua profissão. Na verdade, saber o que você sabe, você vai precisar conhecê-la e também se conhecer. Não é? Se eu tenho uma exposição a risco, não é? Então eu tenho que saber como é que eu lido com essa exposição de risco. Se eu sou um médico, se eu sou um profissional que trabalha em frigorífico, por exemplo, não é? De grandes frigoríficos que a gente tem, todo santo dia ele está ali numa esteira, matando, cortando, né, partes de frango ou de qualquer animal que esteja ali que precise ser, né, ser abatido, isso, essa palavra que eu queria, é uma atividade rotineira, uma atividade que muitas vezes lida com o sangue espirrando, né? E eu não sei como está o estado emocional. Eu preciso entender, né, a rotina de um médico também, no plantão. Eu preciso saber como é a minha tarefa, qual é a rotina, quais são os cenários, os riscos todos que eu sou exposto, emocionais, biológicos, os riscos ergonômicos e também me autoconhecer, né? O autoconhecer é saber até onde eu consigo, porque se for o caso, né, você precisa rever a sua carreira em alguns momentos, né? Tem situações de pessoas que eu acompanho, que eu conheço, que de tanto estar sendo exposta a risco e em algum momento não se respeitou, parou para analisar se tem condições de estar sendo exposta àquele risco em ambiente de saúde, hoje está com a sua saúde agravada e vai precisar, por indicação médica, recuar. Então, em alguns momentos, a gente precisa parar para dizer, olha, até onde eu consigo estar exposto a esse risco. Todos esses que a gente falou, biológico, psicossociais, ergonômicos, para poder dar. Isso é um ponto importante que eu preciso contemplar, né, para poder saber lidar. E a empresa também pode ajudar nesse processo, né? A empresa, ela precisa, não é, ter um olhar para promover espaços que sejam adequados para o trabalho, ergonomicamente. Naturalmente, as empresas que têm riscos ocupacionais, elas têm esse cuidado porque tem legislações que pedem que ela tenha esse cuidado com a saúde ocupacional, né? Mas a saúde, ela vai além desses aspectos, desse risco. Por exemplo, uma empresa que trabalha com muitas metas no ambiente executivo, por exemplo, ela tem que cuidar da sua cultura organizacional, cuidar do seu clima organizacional. Isso ela está cuidando também da saúde dos seus colaboradores. Para a gente poder encerrar, doutor, o que você diria para uma pessoa que está se sentindo talvez desse jeito na profissão, né? Sentindo que tem alguns pontos que não estão fazendo aquela pessoa bem, o que você diria para ela? Para a gente encerrar rapidinho. Primeiro que ela faça uma boa autoavaliação. Né? Se ela está se sentindo desconfortável, então é um sinal. Então ela precisa avaliar aí se aquela carreira, se aquela profissão realmente é o que ela quer, e aí ela reconhecer até onde ela pode ir. Né? Então um exame naquele momento para avaliar, né? Um exame de consciência para avaliar até onde eu posso ir hoje, porque você pode mudar a sua carreira, você pode mudar a sua profissão, né?
Então, esse é um dos pontos que eu assinalo sempre. Pare para se auto-observar. E depois tenha coragem para fazer uma mudança. Exato, porque a qualidade de vida tem que estar sempre realmente, tem que ser sempre, na verdade, a nossa prioridade. Agradeço muito, doutor Gabriel, sua participação aqui, as orientações, os esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Pauta vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto naquele mesmo horário de sempre, às 2h20 da tarde. Eu já estou aqui com outro tema para ser discutido junto com você aí de casa. Uma ótima tarde para você. Se quer rever algum trecho do nosso programa de hoje, vai lá no portal TNH1. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.